O Rei Leão é uma daquelas histórias que praticamente todo mundo conhece, né? Uma jornada sobre perda, sobre amadurecer, sobre encontrar nosso lugar no grande ciclo da vida. Mas e se por baixo dessa animação tão querida existir uma outra camada, uma bem mais profunda, uma verdadeira alegoria política? Pois é, será que o Rei Leão vai além de um drama shakespeariano com animais? Será que é, no fundo, um debate denso sobre poder, ideologia e o destino de toda uma sociedade? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o argumento, primeiro a gente precisa conhecer as duas visões de mundo que, segundo essa análise, estão em pé de guerra no filme. De um lado, a gente tem o que se chama de mentalidade revolucionária. E segundo essa análise, isso não é sobre um partido político, é um jeito de pensar, é a crença de que um futuro idealizado, uma utopia, é tão importante que justifica destruir a ordem atual, as tradições, a própria realidade, tudo para alcançar esse sonho. Agora, esse slide aqui é fascinante porque ele desenha bem esse conflito. Dá uma olhada. À esquerda, a consciência realista parte do passado, da realidade que existe, para construir o futuro. Mas à direita, a revolta revolucionária inverte tudo. Ela começa com uma utopia futura e usa esse sonho para julgar e geralmente para destruir o presente e o passado. A autoridade não vem mais da realidade, e sim da promessa de um futuro perfeito. Então o ponto central é este. A consciência realista aceita a estrutura do mundo como ela é, com suas leis, seus limites. Já a revolta revolucionária enxerga a realidade como se fosse uma prisão que precisa ser demolida. É o eterno conflito entre aceitar o mundo e exigir que o mundo se dobre a uma ideia. Isso nos leva direto de volta para a savana. Vamos ver como esses conceitos aparecem nos dois reis de O Rei Leão. Essas palavras do Mufasa, dentro dessa visão, personificam a tal consciência realista. Ele não se vê como criador do mundo, mas sim como um guardião de uma ordem que já existe, o círculo da vida. Ou seja, ele governa se submetendo a essa lei natural. Nessa leitura, Mufasa é o que na teologia política se chama de Katechon. É uma palavra meio complicada para uma ideia até que simples. É aquela força que contém o caos, que impede a sociedade de desmoronar. A legitimidade dele vem da sua harmonia com a realidade, não de um desejo de refazer o mundo do zero. E do outro lado, claro, temos o Scar. A análise descreve ele como o perfeito exemplo do revolucionário. O ponto de partida dele é o ressentimento. Ele se sente injustiçado pela natureza, que deu a força para o Mufasa. E ele acredita que a sua inteligência, que é superior, lhe dá o direito de rasgar as regras e tomar o poder para si. E essa tabela aqui detalha as consequências de cada mentalidade na prática. O regime do Mufasa, baseado na ordem natural, leva à prosperidade. Já o do Scar, que é baseado na revolução e naquela promessa de que ninguém mais passará fome, simplesmente ignora os limites da natureza. E o resultado é o colapso total, fome, terra desolada, a destruição de tudo. E não é só na história, a própria estética do filme parece reforçar essa interpretação. A cena musical do Scar, Se Preparem, não é só uma canção de vilão qualquer. A análise aponta para aquela geometria rígida, a marcha das hienas, a iluminação dramática. São elementos que lembram diretamente a propaganda de regimes totalitários. É como se fosse uma ligação visual clara entre a revolução do Scar e a tirania. Mas o perigo, segundo essa análise, não vem só do vilão óbvio. Tem uma ameaça bem mais sutil, escondida na filosofia que o Simba encontra quando ele está exilado. Hakuna Matata, uma frase que gruda na cabeça. Uma música que todo mundo sabe cantar. Mas qual é a mensagem por trás dela? Você tem que deixar o seu passado para trás. Sobre essa ótica mais crítica, Hakuna Matata não é só uma diversão inofensiva. É uma filosofia de alienação. É um convite para cortar os laços com a própria história, esquecer quem se é, abandonar as responsabilidades. É o exato oposto do que Mufasa pedia, que era, lembre-se de quem você é. É uma vida sem dever, sem conexão. E essa alienação se manifesta até fisicamente, na dieta do Simba. É aqui que a análise fica, digamos, bem provocadora. De acordo com a fonte, essa dieta de insetos funciona em vários níveis simbólicos. Primeiro, seria uma ficção biológica. Um leão não sobrevive comendo insetos. Segundo, uma emasculação simbólica. O rei dos predadores é reduzido a comer larvas. Os analistas citados chegam a sugerir que isso seria uma forma de preparar culturalmente o público para aceitar a subversão da ordem natural em outras áreas. Então tá, juntando todas as peças, qual é o veredito dessa análise? Afinal, O Rei Leão é um filme a favor ou contra essa tal mentalidade revolucionária?
A conclusão é que o filme é profundamente paradoxal. Ele parece mandar duas mensagens completamente contraditórias ao mesmo tempo. E esse slide aqui captura perfeitamente essa tensão. De forma explícita, a história é antirrevolucionária. A revolução do Scar leva ao inferno, e a ordem só volta com um rei legítimo. Mas, de forma sutil, o filme passa quase um terço do seu tempo fazendo a vida irresponsável de Hakuna Matata parecer super charmosa, divertida, normalizando a ideia de viver fora da realidade. No fim das contas, olhar para uma história tão familiar através de uma lente assim revela que as narrativas que a gente consome são verdadeiros campos de batalha de ideias. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outras mensagens ocultas podem estar esperando nas histórias que moldam a nossa forma de ver o mundo?